Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos tratar de educação escolar indígena. Vamos tentar compreender um pouco mais dessa questão, de que maneira que ela é levada aos índios e de que forma podemos compreender e, de certa forma, também ajudar. Temos a honra de ter conosco o professor Raimundo Nonato Carlos Arruda. Professor Arruda, ele leciona no Instituto Federal Mato Grosso, daqui do campus de Juína, foi diretor da Escola Indígena do Governo do Estado do Mato Grosso de 2008 a 2013 e desde 2001 ele assessora as escolas indígenas da região noroeste do Estado do Mato Grosso. Professor Raimundo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu quero agradecer o convite e essa oportunidade de a gente estarmos conversando sobre a educação escolar indígena como uma modalidade de educação inclusiva, para que a gente possa estar conhecendo um pouquinho mais o que é isso. Professor, eu queria começar lá, quando é que começou isso? Quando é que foi implantada a primeira escola indígena? A primeira escola indígena não tem assim uma data precisa, mas a educação escolar indígena ela começa o seu movimento já com as grandes missões, seja no Amazonas com os salesianos ou aqui no Mato Grosso com os salesianos e os jesuítas. Ah, entendi. É logo no iniciozinho do descobrimento, pouco depois? Isso. E aí eu queria conversar com o senhor também. É o seguinte, primeiro a gente tem que entender, eu acho, o conceito, a composição da própria palavra educação. Verdade. Que ela é a junção de duas palavras, né? Educa mais ação. Então, se a gente for olhar a própria palavra educação escolar indígena, então é o quê? Nós vamos educar a ação dos povos indígenas. Certo. Porque a gente pode... Essa acontece na escola. Porque eles também têm a educação tradicional, que não deixa de ser uma ação educativa. Então tem esse diferencial. A educação tradicional é a educação escolar indígena. E aí nesse processo é que acontece esse desenvolvimento de uma ação educativa dentro da escola, nos moldes da nossa, porque a gente que educa para aquilo que a gente quer. É verdade. Para as ações que nós vamos desenvolver. Exato. É o que o senhor está colocando. O índio é educado para as ações que ele desenvolve. Daí tem educação, é correto dizer que é uma educação específica, apropriada para ele? Inclusive, a nomenclatura é assim, educação escolar indígena, é específica e diferenciada, porque ela não deveria ser nos nossos moldes. Ela deveria ter uma metodologia própria, com uma organização própria, mas como também é um tema novo, às vezes nós temos que pegar nossa metodologia, pegar um pouco de metodologia de Paulo Freire, uma metodologia das escolas de alternância, para ir tentando adaptar à realidade daquele povo. E a gente tem que entender, por exemplo, só no estado do Mato Grosso, são 42 etnias. E essas etnias, elas têm uma organização diferente uma da outra. E aí o sistema educacional tem que olhar cada uma de forma específica. O senhor são períodos diferenciados da educação? Por exemplo, determinadas tribos começaram no período, outras depois. É possível determinar, por exemplo, no Mato Grosso, quais foram as primeiras tribos a receberem essa educação? Como eu falei, no Mato Grosso a gente começa com as grandes missões, tanto as salesianas quanto as jesuítas. E aí, no Mato Grosso começa com os chavantes, né? Começa com os chavantes, com os salesianos. E aqui no Noroeste, que envolve todos os povos, envolve Aripuanã, Juína, Brasnorte, Juara, que esse povo era retirado para ir para o Itiariti, para o internato
dos jesuítas. Perfeito, isso é que eu queria trocar ideia com o senhor. Isso era ensinamento ou catequização? Acho que a gente pode dizer que é as duas coisas. É uma questão que precisa... porque, na verdade, elas são um pouco meio juntas. É correto dizer assim, professor? Sim. Porque educar e catequizar... Porque fica uma ideia de catequização, de catequese para utilização daquele catequizado em benefício próprio. Deixa eu falar coisa errada aqui, que é bom que o senhor está aqui para me corrigir. E às vezes não, e às vezes catequizar para tê-lo melhor. Como é que o senhor que lida com isso podia nos ensinar? Vicente, é o seguinte, eu acho que as duas coisas não fogem uma da outra, eu acho que estão muito ligadas. Como o próprio termo educação diz, nós vamos educar para uma ação. Tá. Entendeu? Então a gente educa a pessoa para aquilo que a gente quer. Ou seja, para o meu benefício próprio ou para uma liberdade dele, para uma autonomia dele. Então, por isso eu estou falando, as duas coisas não fogem, porque estão ligadas no próprio termo educar uma ação. Mas como é que isso ocorria no iniciozinho? Digamos, nos últimos 50 anos, essa catequização era... Quando é que ela pode ser vista como catequizar para a ação, a educar para a ação do índio? No princípio era para a própria catequização, para a libertação da alma, porque na época, quem não era católico, quem não pertencia a uma denominação religiosa, estava no... Entendi. Entendeu? Estava no inferno, entre aspas. Então se educava toda a linha do cristianismo. É uma questão religiosa. É uma questão religiosa. Era uma catequese, digamos que religiosa. Aí, aqui no Noroeste, por exemplo, quando os jesuítas fecham o internato, que esses povos começam a voltar para os seus territórios, aí se começa a pensar em uma educação mais voltada assim para a sua autonomia. E isso é muito recente porque começa esse movimento a partir de 88. Anteontem. Então vamos nós. Então só para a gente entender e para o nosso público acompanhar melhor. Primeiro momento, eu vou libertar a alma do índio, catequizando, para que ele não vá para o inferno. Vamos tentar numa linguagem bem didática. Mais recentemente, anteontem, 88, a gente já começa a fazer um trabalho de educação indígena, educando-o para as ações que ele desenvolve. Eu estou correto? É disso que estamos falando, professor? Então, a partir de 88, quando o artigo 205 da Constituição Federal diz que a educação é dever do Estado e da família. Dever do Estado. Os povos indígenas estão nesse Estado maior. Então, o Estado brasileiro também tem responsabilidade com esses povos. Certo? E aí tem o artigo 231, que é específico para a questão indígena, que garante a eles a sua forma de organização social. São garantidos aos índios a sua forma de organização social. Aí sim, já é uma educação para a ação do próprio índio. Aí começa a se ver o lado de cada cultura diferenciada. É a partir daí, do artigo 231, que aí se começa as diversas ações diferenciadas para cada povo. Professor Raimundo, nós temos uma pergunta para o senhor na tela da Band, por favor, senhores. Professor, o município pode financiar a educação indígena? Bom, o município tanto pode, que a própria legislação, ela dá abertura a isso, que a modalidade de educação escolar indígena tanto pode ser oferecida pelo Estado quanto o município. E o município, todos os municípios que têm área indígena e unidade de conservação, eles recebem um incentivo a mais chamado ICMS ecológico. Esse ICMS ecológico, por ser ICMS, ele deve ser investido na educação, saúde, desenvolvimento sustentável de cada povo.
Esse seria uma medida compensatória, porque o município perde esse espaço do ICMS comum. E aí, se o município opta por oferecer educação escolar indígena, tanto ele pode investir o dinheiro do ICMS ecológico, como ele recebe verba do próprio Estado, porque ele está oferecendo uma modalidade a mais de sua responsabilidade. Senhores, estamos conversando com o professor Raimundo Arruda, tratamos aqui da educação escolar indígena. Um minutinho só, a gente volta. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro.
Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Tranquilo, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos tratando da educação escolar indígena, conversando com o professor Raimundo Nonato Arruda. Professor, sabe-se que para implantar essas questões sobre educação escolar indígena foram feitas normas, leis, e o senhor, que é um estudioso disso, poderia dizer quais são essas normas, quais são essas leis que criam isso? Bom, como eu já havia dito, a partir da Constituição de 88, que abre o leque de responsabilidade dos governos, e aí logo em seguida, em 96, vem a LDB, que vai regulamentar toda a educação escolar indígena. Na verdade, não só a escola indígena, regula todas as modalidades de educação. A indígena, a EJA, a educação infantil, a profissional, tudo, né? Regula tudo. Então a educação indígena também regula isso. E aí, com aquela questão de ser a educação é dever da família e do Estado. Então a LDB, ela muda, porque antes a Constituição diz que é do Estado e da família. A LDB, ela muda, coloca a família em primeiro lugar e depois o Estado, que eu acho que é correto. E na educação escolar indígena acontece exatamente desse jeito. A família, ela se sente também parte da escola. Isso é interessante ressaltar. Aí com a Constituição, dentro dessa questão da Constituição, depois a LDB, tem a OIT que normatiza, vai dizendo o que se deve fazer. Em 99, o Conselho Nacional de Educação Escolar, ela lança a Resolução 03, que vai normatizar toda a educação escolar indígena. E em 2004, o Estado aqui lança a Resolução 201, baseado na Resolução 03, que é nacional, uma lei nacional, para regularizar as escolas do Estado, dos 42 povos do Estado. E aí vai dizer como que deve ser criado, o número mínimo de aluno, ela vai dizer isso. E o ano passado, 2012, o Conselho Nacional de Educação, voltado para a educação, a Câmara Básica de Educação Escolar, ela cria a Resolução 05, que substitui a 03. E aí nessa Resolução 05,
da educação escolar indígena, aí acrescenta a questão da modalidade de educação infantil, que não tinha nas escolas indígenas, e a educação profissional. Então a resolução 05, ela normatiza, ela engloba todas as etapas de educação escolar indígena. E aí, para quem quer ter acesso a isso, nós temos a internet, isso que eu estou falando, tem só clicar que vai ter o pessoal que queiram ter detalhes disso, vai ter, que são longas, são legislações longas, né? Entendi. Professor, eu queria voltar na questão que a gente debateu agora há pouco, da catequização. Após esse processo de catequização, os índios eram encaminhados para que atividades? E aí elas encaminharam para as atividades que aqueles que catequizavam ou interessavam. De interesse do catequizador. Do catequizador. Então nós ainda estamos longe do ideal, que é o que o senhor hoje trabalha, não é isso? Tá. Agora, depois, a partir de um determinado momento, passam a ocorrer os encontros sobre leitura em sociedade indígena. A partir de quando que isso passa a ocorrer? Isso se dá mais visibilidade, primeiro quando as missões elas elas perdem um pouco a força de catequização, entendeu? E aí os povos começam a entender também o funcionamento de tudo isso. Com toda a mobilidade dos povos indígenas que aconteceram desde o Amazonas por uma autonomia, e fugir um pouco dessa questão da catequização e tal, eles começam a ter os próprios encontros, e aí esses encontros se deu também antes de 88, para poder começar a discutir os próprios problemas. Esses eram os objetivos dos encontros. Isso, para discutir os próprios problemas. E aí é que nasce toda essa questão de uma consciência mais coletiva dos povos indígenas. Se percebia que os objetivos os problemas não eram individuais, os problemas eram iguais, porque todos sofriam, digamos, do mesmo mal. E aí começa a se discutir tanto a questão da escolarização, da escola, da saúde, da terra. Aí esses encontros, essa leitura que se davam, eram feitos de forma de tema geral e não só focado em um tema. Era o que, digamos, apertava o calo do sapato, que eles não usavam sapato, é lógico, né? Mas o que apertava a realidade deles era que se discutia. Então um tinha esse problema, tinha outro, e ia se discutindo e ia fazendo a leitura de um todo. E aí se reivindicando. E daí teria uma percepção geral do problema, dos diversos problemas e a busca de solução para esses diversos problemas. É possível informar, é possível... O senhor percebeu o avanço na educação escolar indígena após a Constituição? Vem avançando, não só após. O senhor verifica avanço ou poderia ser melhor? Avançou muito, principalmente na questão da autonomia desses povos em propor, entendeu? Em propor, devido a Constituição dá essa questão da liberdade de organização. Então, com isso se cresce em autonomia, em querer e em propor. As diversas comunidades indígenas começam a propor. O que é avanço, né, professor? Cá entre nós. Começa a ter consciência de que eles têm um determinado problema e que esse problema, a legislação garante que eles possam propor, eles têm que reivindicar isso. E aí há um avanço muito grande, mas ao mesmo tempo há um certo retrocesso de todos os governos. O governo que eu vou falar aqui é da esfera federal, estadual, municipal, porque a educação escolar indígena, pela legislação, ela é uma modalidade de ensino de responsabilidade do Estado. Mas o município pode oferecer também. Então, há um retrocesso no sentido de que a legislação existe e que não é cumprida. Por exemplo, na questão da escola, no artigo 23
da LDB, vai dizer que as escolas podem ter a liberdade de se organizar ou em ciclo, ou em séries anuais, ou período de alternância, e aí é para todas as escolas. Mas o sistema insiste em dizer, o nosso sistema é esse, então vocês vão ter que seguir esse sistema. Ah, entendi. Aí é um retrocesso, não obedece uma certa organização do povo. Eu estou entendendo, a lei determina liberdade de escolha. De escolha. Das modalidades. E a escola lá na prática diz que não, que vai ser feito da maneira que nós queremos. Professor Arruda, nós temos mais uma pergunta para o senhor, por favor, na tela da Band. Eu sou o Ticão, eu queria uma informação. Os pais dos indígenas participam da vida escolar deles? Nesses 14 anos que eu estou aqui em Juína trabalhando exclusivo com a educação escolar indígena, a grande gratificação, e eu acho que a grande diferença que se acha, não tenho certeza, é que a família ela se sente parte da escola. A família indígena ela não se vê separado da escola. Quando se convoca, eu fui diretor durante 6 anos, quando se convocava uma reunião, não ia só o pai ou a mãe, ia o pai, a mãe, a avó, ia todo mundo acompanhar para ouvir. E aí quando se colocava os temas, eles são meio quietinhos, mas um ou outro começava a provocar, a participar, propor. Então, essa questão da participação é muito grande e eles se sentem responsáveis. Eles perguntam do professor como é que está o filho, o que o filho fez de errado. E por incrível que pareça, os professores, eles são muito respeitados. Ele é uma autoridade dentro e fora da escola. Ele deve ser exemplo para a comunidade dentro e fora da escola. Uma referência para o pai, referência para a mãe. Então, essa participação da família na escola indígena é muito, muito grande e efetiva. Acontece de fato. Professor Raimundo, eu acho que nós temos muito que aprender com a educação escolar indígena. Nós trabalhamos em sala de aula, a gente sabe que não é isso que ocorre, as reuniões raramente aparecem os pais, isso é verdade. O que mais? O aluno vai mal na escola, a culpa é do professor, ou eu estou errado, o senhor está em sala de aula aqui também, não está? Então eu acho que temos que aprender com a comunidade indígena, porque isso aí seria ótimo se obedecêssemos o mesmo ritual deles. Agora, uma coisa, tinha educação escolar indígena antes da Constituição? Eu nem estou falando da catequese, mas havia algum embrião de educação antes da Constituição de 88? A gente sabe que ela veio para... Havia um embrião na região norte, mas não com a autonomia dos povos indígenas. Havia um embrião de educação escolar indígena, mas ou oferecida por uma escola ou por uma outra. Não havia essa participação, essa autonomia, essa proposição dos indígenas, o que há hoje em todas as comunidades. E muito menos estava normatizada, o que a gente entende. Senhores, estamos conversando com o professor Raimundo Nonato Arruda, tratamos aqui de educação escolar indígena. Num minutinho só a gente volta. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma.
O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Moreira Farma. Sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal. Com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma. E até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos. Com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos.
Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Tratamos de educação escolar indígena com o professor Arruda, do IFMT, do campus aqui de Juína. Professor, quais são hoje as principais demandas dos indígenas? Bom, as principais demandas não fogem muito da demanda da educação não indígena. Ainda é a questão da falta de material didático específico e diferenciado, que a legislação dizem que as escolas podem produzir esse material. Inclusive tem alguns povos que têm esse material, mas como publicar esse material? A secretaria diz, tem como publicar, mas por onde seguir, por onde ir? Então não tem um caminho correto para seguir. Então a principal demanda é a questão do material específico e diferenciado para cada povo. A questão da própria carreira de magistério indígena, que os indígenas estão numa luta aí para ver se também inclui-se a carreira de magistério indígena, que é garantida também por lei. A questão de prédios próprios adequados para cada povo, na cada realidade indígena, porque hoje, por exemplo, o MEC tem um modelo padrão, e esse modelo padrão se aplica em todo mundo. Não se pergunta se na comunidade se tem morcego, que se vai caber forro, se não vai, se é quente, se é frio, entendeu? E aí, uma outra demanda muito presente no Mato Grosso é a questão de um sistema específico para as escolas indígenas. O que acontece? Existem as especificidades das escolas indígenas, só que o sistema da SEDUC, ela é igual a todos. Então, como implantar essas especificidades? O professor Arruda, você está dizendo o seguinte, cada tribo, vamos chamar de tribo, cada comunidade exige uma educação diferente da outra? Ocorre isso entre as diversas comunidades? Ocorre porque, como ela é voltada para a cultura do povo, para a valorização do povo. Então, por isso que se chama uma educação específica e diferenciada de cada povo. Porque, por exemplo, aqui, Riquibaco, que são os canoeiros, ele não tem a mesma cultura que Minqui, que Cinta Larga, que é Nainenauê, que Iranche. Então, é correto afirmar que um professor de educação escolar indígena teria que desenvolver várias habilidades que fossem coerentes com cada tribo que ele vai trabalhar? Sim, se ele for trabalhar no Minqui, por exemplo, ele tem que aprender ou se adaptar à realidade daquele povo. Se for para Cinta Larga, ele tem que se adaptar à realidade dos Cinta Larga. Então, isso torna um pouco mais difícil encontrar o professor? Sim, se torna. É por isso que a maioria dos documentos diz que o professor tem que ser específico de cada povo. E uma outra coisa que está faltando dentro da demanda, que eu esqueci de citar, é uma formação para professores indígenas, que seja específico disso, porque se coloca a metodologia, beleza, se coloca todo mundo junto, todo mundo aprende, sei lá, é licenciado em matemática, só que aí esses formados ainda não suprem a necessidade que o povo tem. Entendeu? E aí uma outra demanda é essa questão de qualificação profissional para que cada um atue dentro do seu povo, porque aí, de certa forma, facilita, porque eu conheço a minha cultura, então vou trabalhar em cima da minha cultura. Na opinião do senhor, então, o professor que veio, o índio professor, é correto afirmar que ele será um professor melhor do que o não índio? Melhor eu não sei, eu acho que não seria, porque
O conceito de melhor é relativo, né? Ele talvez tivesse, pode-se talvez afirmar que ele é mais familiarizado com a cultura e é evidente disso a gente não escapa. Mas não quer dizer que ele seja capaz de transferir esse conhecimento mais do que o outro não índio, que ele pode realmente... Eu acho o diferencial que acontece nos professores indígenas por não indígena é o conhecimento aprofundado da sua cultura. Entendeu? Eu acho que aí ele se diferencia. É o aprofundado, porque o nosso professor, não estou dizendo que nós, professores, que o senhor nós não conhecemos a nossa cultura. Mas a cultura brasileira é muito diversas. Então, aonde que nós vamos se apegar? Como que nós vamos fazer, nós, enquanto professor? Nós estamos numa sala de aula com gente que veio do sul, que veio do nordeste, que veio disso e aquilo outro. Então, como que nós vamos trabalhar dentro dessa miscigenação? O professor indígena, por exemplo, o Rick Baxter, ele conhece a cultura Rick Baxter. Então, ele vai trabalhar dentro da cultura dele. Então, isso eu acho que é o grande diferencial, o aprofundamento na sua própria cultura. Agora, o professor Arruda, quanto à contratação, são as prefeituras que contratam? Como eu já havia falado antes, a educação escolar indígena é de responsabilidade do Estado. Só que eles, dentro da autonomia, eles podem optar em conjunto com a prefeitura e dizer, olha, eu quero que essa modalidade seja oferecida pela prefeitura. Aí a prefeitura recebe o dinheiro para merenda escolar, do PDE, PDDE e mais aquilo que eu havia respondido na pergunta anterior, tem o ICMS ecológico, as prefeituras recebem. Quem quer consultar também na internet, é a lei complementar 073 de 2000. E quem quiser mais saber sobre essa questão do ICMS ecológico, só é de ir lá no Google e digitar repasses do ICMS ecológico do Mato Grosso. Vai ter a planilha que todos os municípios recebem. Por exemplo, o município recebe 1 milhão e poucos de reais. Esse é o total. Desses, 200 e pouco é de ICMS ecológico. Então tem a planilha de todos os municípios. E esse dinheiro pode ser investido também em educação. Pode ser interessante, muito principalmente para a nossa região, um investimento na educação escolar indígena pela prefeitura, não é verdade? Acaba não significando o desembolso da prefeitura. Ou se for, é muito pequeno porque ele é compensado. É disso que estamos falando. É compensado. E tem mais uma outra coisa. O senhor advogado sabe disso. A própria lei, é que eu não trouxe o livro, mas eu tenho um livrinho da lei, diz o seguinte: se chegar a haver uma denúncia por parte dos povos indígenas do município que não está havendo a aplicação, o município perde aquele acréscimo. Só que os povos indígenas não fazem isso, não fizeram isso. Na lei tem lá que diz, se houver uma denúncia, a prefeitura pode perder esse repasse que é feito para ela a mais por causa das áreas indígenas. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o professor Raimundo Arruda. Por favor. Professor, aqui é o Neizão. Eu queria saber se os índios começam a vida escolar, mesma coisa do que os brancos. Os indígenas, legalmente, eles entram na escola com 6 anos de idade, igual nós. Só que, como eu já havia dito, a participação da família, então o irmãozinho de 4 anos, de 5 anos, também vai à escola, mesmo que ele não esteja matriculado, mas se inicia, porque é lei, se inicia com a mesma idade do não indígena. Muito bem, senhores, estamos terminando o 3º bloco. Um minutinho só, a gente volta conversando com o professor Raimundo Arruda para o 4º e último bloco. Até já. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso.
só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167.
Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, no quarto e último bloco, conversando com o professor Raimundo Arruda. Professor, eu me lembro, o senhor é jovem, mas eu me lembro da eleição do cacique Juruna. Agora, é uma questão seguinte, o índio, ao votar, defende seus interesses. Eu gostaria de saber do senhor se esses interesses têm força e se há exemplos de interesses atendidos. Gente, é lógico que eles, ao votar, eles têm o seu próprio interesse. E o que eu digo, infelizmente, tem alguns, o mesmo vício da nossa sociedade, na época de eleição, se beneficia pessoalmente ao seu grupo familiar. Então, o voto deixa de ser de um interesse coletivo e parte para um interesse particular. Infelizmente, nesse campo político, os indígenas ainda estão muito ligados com a gente. Só que tem algumas exceções. Por exemplo, no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, que é um município basicamente indígena, lá é um exemplo claro de que existe interesse comunitário. Os povos dizem assim, nessa eleição o Vicente vai ser candidato a vereador e ele vai defender isso lá pra gente. Aí você se elege e você é cobrado daquilo, entendeu? Mas são exceções. É uma espécie de voto distrital. Exatamente. Que a gente está até tentando implantar, já se fala em voto distrital, mas ainda não saiu do lugar. Então vamos nós. Nós temos aqui um exemplo em que deveríamos seguir os índios, e temos um outro exemplo agora, que os índios não devem nos seguir, que é a questão política. Vamos nós. Uma coisa, percentualmente, quantos são os índios alfabetizados em português? É maioria, minoria? Hoje, a grande maioria ela é alfabetizada em português e alfabetizada também na língua materna. A grande maioria em português, mas a alfabetização também na língua materna. Porque a questão da educação escolar indígena vai depender do grau de contato que esse povo tem com a nossa cultura. Tem alguns povos que já perderam a sua língua quase que total. Por exemplo, em Aripuanã, os índios Arara, ele tem mais de 150 anos de contato. Então, eles já perderam a língua praticamente toda. E aí não tem como fazer alfabetização na língua materna. Minqui, a alfabetização é na língua materna e em português, nessa ordem, na língua materna e em português. E os outros povos em português e na língua materna, porque todos os professores de língua materna são indígenas. Todos. Tá. Então você tem 100% deles vão alfabetizar o índio na língua materna. Ele é pequenininho, não sabe falar aquilo que eu que já sou velho não sei também, mas aí o professor indígena vai ensinar o ABCD para ele. Tá. Aqueles que têm a sua língua como fluente, aqueles que a perderam, aí não. Não tem jeito. Agora, outras disciplinas são lecionadas por professores não índios. Vai depender digamos, da modalidade que se está. Por exemplo, os povos, até o ensino fundamental, todos são indígenas. Todos os professores são indígenas. Mas, quando parte para o ensino médio, aí sim, tem uma ou outra escola que pega professores não indígenas para trabalhar assim.
Agora, professor Arruda, é possível identificar alguma dificuldade, digamos, há tribos em que a alfabetização é mais difícil do que outras? Há alguma dificuldade maior de aprendizagem de uma tribo para outra? Eu não... Dentro da língua materna, eu acredito que não. Em português, porque vai depender do grau de contato que esse povo está. Vamos trazer, por exemplo, imagine um Enau e Nenauê, por exemplo, que não fala português, para ser alfabetizado em português. Ele foi na língua materna, com certeza seria muito mais fácil. Então, teria esse grau de dificuldade por causa do contato. Mas os outros que já têm um século de contato, um século e meio, não tem tanta dificuldade dessa alfabetização, não. Agora, depois que termina o primeiro grau, o ensino médio, tem ensino médio, né? Ao concluir o ensino médio, acaba ou já existem ensino superior? Aqui no Mato Grosso, muitas escolas já oferecem o ensino médio, mas basicamente a grande maioria oferece até a 8ª série. Nos últimos 5 anos é que ampliou-se a oferta de ensino médio para as escolas indígenas. Mas normalmente aí tem que se entrar nas cotas. No ensino médio, aí tem os programas de cotas das universidades federais. Então, muitos indígenas entram por meio das cotas, como entre os negros, os alunos de baixa renda e tal. Tá, agora, nós temos exemplos bons de índios formados em escolas superiores? Temos. Por exemplo, o povo Riquibax, esse que eu trabalhei, nós temos 11 professores formados na UNEMAT pós-graduado. Então, Juara também tem um professor formado, tem outros fazendo graduação. Chavante tem um número expressivo de gente pós-graduados, inclusive em outras áreas, entendeu? Tem no Nordeste, tem gente formada em Direito. Então tem, hoje já se abre muito essa questão, já nós temos bastante povos indígenas com pessoas com nível superior. O professor Arruda, eu acho que a gente pode então concluir que avançamos bem, ué. Sim. Não é isso, mas avançamos ao longo de quanto tempo? Esse avanço, como eu falei, ele se deu a partir da Constituição de 88, são 20 e poucos anos, né? Então... 2 décadas e meia. Pois é, então eu estou querendo concluir que é um avanço muito significativo num curto espaço de tempo, ou não, senhor? Sim. Não é? E isso nos dá a esperança de que, porque depois tem um efeito multiplicador que a gente conhece, né? Você já tem 11 professores lecionando na UNEMAT que vão gerar, não é? Eu acho que daí a gente vai ter, vai avançar muito mais do que nos primeiros 25 anos, isso que eu estou tentando dizer, não é? E esses 11 que eu digo que é pós-graduado é de um povo, né? Que é vizinho nosso, que é o de Fontanilha, do outro lado de Fontanilha. Isso pós-graduado. Só que tem mais 4 fazendo licenciatura, já desse mesmo povo. Aí de Aripuanã tem gente fazendo, de Rondolândia, de Juara, de Brasnorte, daqui de Juína. Então, esse leque vai aumentar e muito. Ótimo. A meu juízo, um espaço de tempo muito curto. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para o professor Arruda. Por favor. Professor Raimundo, eu sou seu Erandu. Eu quero perguntar para o senhor se os índios têm a mesma inteligência do que o branco, a mesma capacidade do branco para aprender. Sem dúvida nenhuma. Os povos indígenas têm a mesma capacidade de aprendizagem, de absorção de todo o conhecimento. Quem trabalhou e quem trabalha com a educação indígena percebe isso bem claro. Basta, eu já falei anteriormente, só no povo Riquibax você tem 11 pós-graduados na UNEMAT, tem mais 4 fazendo, e todos os povos aqui tem gente cursando o
ensino superior. Então demonstra de que o que faltou anteriormente foi oportunidade para isso, mas capacidade eles têm e muito. Professor, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Já de antemão quero agradecer muito a sua presença. O senhor tem aí uns minutinhos para suas considerações finais. Eu quero agradecer a Band, a direção da Band, por essa oportunidade, ao Vicente, através do professor e companheiro Lucas, por estar aqui, e dizer que é uma satisfação muito grande estar falando de um tema talvez desconhecido por muitos e que pode estar abrindo leque para o pessoal que está fazendo licenciatura, que é uma modalidade de ensino que não é muito vista e que eles um dia podem trabalhar. Como eu sugiro que eles possam estudar e ver a questão das outras modalidades de ensino, que é a do campo, a educação de jovens e adultos, que não são trabalhados muito nas licenciaturas. Muito bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade em Revista. Agradeço muito a presença do professor Raimundo Arruda. Agradeço a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado e até lá.